Oi, gente! Que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou a Viviane, professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias. Nós vamos começar a nossa aula aqui de transformação de matéria e energia. Vamos fazer uma sequência aqui de 4 aulas de sistematização, tá certo? Vamos retomar todas as coisas que a gente já viu aqui ao longo dessa primeira atividade. Nós temos mais 4 aulas antes de iniciar a segunda atividade. Então, nós vamos lá na introdução, quando a gente fez um experimento do sismógrafo, não é mesmo? Depois a gente passou por um estudo para saber sobre as potencialidades e a viabilidade das geotérmicas aqui no Brasil. Falamos um pouquinho sobre as geotérmicas no mundo. Hoje eu vou mostrar para vocês, de novo, o procedimento, o passo a passo de como fazer um relatório científico, tá certo? Então nós vamos rever algumas coisas que a gente viu do experimento, o sismógrafo caseiro, e a partir daí a gente vai construir o sismógrafo, tá bom? Essa semana a gente tem 2 aulas. Hoje a gente vai começar a escrever o nosso relatório científico. Na próxima aula, que a gente vai gravar ainda essa semana para você, eu vou fazer um percurso aí sobre as geotérmicas aqui no Brasil e no mundo, para você ter repertório aí para construir uma parte do seu relatório científico. Então, essas 2 aulas dessa semana são especificamente para a sua sistematização na forma aí de relatório, tá certo? As outras 2 aulas de sistematização, nós vamos tentar construir aí uma animação, tá certo? Usando o Scratch, eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula como que faz essa animação, e também uma animação que eu preparei para vocês usando o próprio software do PowerPoint. Então, na semana que vem, o ideal é que vocês agendem aí a sala de informática na sua escola, se você tiver, ou que acompanhe a aula com o computador, para a gente fazer junto aqui uma animação aqui no PowerPoint, tá certo? Então, nosso diretor está colocando para vocês na telinha o título da nossa aula de hoje, para a gente já seguir o nosso percurso, o nosso slide de apresentação. Olha aí na telinha, ó. Nós estamos aqui, então, em transformação de matéria e energia, na atividade 1 ainda, fazendo a nossa sistematização 2, tá certo? Essas são as habilidades que você, professor, que estiver nos assistindo, pode acompanhar aí, anotar aí nos seus registros, né? Estamos trabalhando essas habilidades de ciências da natureza com foco aqui em investigar e analisar fenômenos físicos aí que acontecem naturalmente, tá certo? Especificamente quando a gente fala de geotérmicas, né? Quando a gente quer aproveitar o calor, a energia que tem no nosso planeta, no solo, para transformar em tecnologia de eletricidade, tá bom? Então vamos lá, pessoal, o nosso objetivo hoje, então, é elaborar um relatório científico referente à construção experimental de um sismógrafo caseiro. Tá aí o título, né, do nosso experimento, ó, sismógrafo caseiro. Caseiro que a gente fez bem manual, é um experimento aí de baixo custo. Se a sua escola tem um laboratório, né? Existe também uma outra possibilidade aí no material do professor de fazer um experimento mais sofisticado do que este que eu trouxe para vocês aqui. Lembra? Com a caixinha de sapato e tudo mais, tá bom? Nós vamos voltar a falar dele, tá certo? Olhando aí para nossa telinha, vamos começar então a nossa sistematização 1, o nosso objeto aí de finalização dessa atividade, um deles, né? Então tá assim, ó, o que é um relatório científico, ó? O relatório vem do verbo relatar. Relatar é contar, tá certo? No caso aqui da ciência, a gente usa esse relatório assim, ó. É uma produção objetiva, então ela tem que ser feita com o máximo de objetividade, com fácil leitura, para que alguma pessoa, algum leitor, possa acompanhar esse seu relato, essa sua escrita, e se ele quiser reproduzir este seu experimento, essa sua prática, ele consegue facilmente seguir esse roteiro, tá bom? Então olha aí na telinha de novo, ó. É uma produção objetiva que descreve procedimentos investigados a partir de uma prática experimental e de consultas de referenciais, tá certo? Então, a gente vai tentar fazer aqui, reproduzir algum experimento ou criar um experimento novo e averiguar, né, investigar se já aconteceu esse experimento, já foi feito, o que os cientistas ou as referências, né, as bibliografias existentes no presente momento da sua construção já escreveu sobre.
tá certo? Então, a ideia é que você faça uma prática experimental de acordo, então, aí com literatura já existente, né? Ou você vai fazer uma reprodução de um experimento e você vai investigar algum fenômeno, então você também tem que investigar o que as bibliografias, né? O que a teoria tem dito sobre essa prática experimental. Então, caminha junto aí a parte de você fazer a pesquisa, né? Para você entender o experimento e os procedimentos, no caso aqui, científico, então, os fenômenos físicos que vão acontecer durante essa sua prática, tá certo? Então, de antemão, você tem que saber algumas coisas antes de começar o seu experimento, tá bom? Voltando aí na telinha, ó, trata-se do registro de eventos, de descrições, com descrições, coletas de dados, interpretações, justificativas e conclusões. Então, estas coisas têm que aparecer no seu relatório, né? Se deu certo, se não deu, coleta de dado, organização de dado, o que você averiguou, fazer uma interpretação também é importante que se faça e que você relate, que você deixe escrito. Tá certo? Então, você que já está na segunda série, então tem que ter esse hábito, né? Esse treino. Quando eu comecei a estudar, os meus primeiros relatórios não eram tão bons assim, mas com um pouco de treino eu fiquei melhor. É assim que começa. Esse é o nosso primeiro experimento, né? Mas pode ser que aconteçam outros experimentos ao longo aqui do nosso curso, né? Do nosso curso da Unidade Curricular 1. Então, você vai começar um experimento fazendo esse relatório um pouco, acredito que não seja muito bem elaborado, mas à medida que você vai treinando, você vai pegando o jeito, tá bom? Então, é isso. Vamos continuar então, olha lá. Tópicos de um relatório científico. Obviamente, esses tópicos aqui eu coloquei para vocês porque trata-se de um relato mais simplificado, né? No nível de ensino médio, no nível da gente, no nível escolar. Mas há, então, relatórios científicos muito mais elaborados, com muito mais tópicos, muito mais interpretação, né? E muito mais coisas a acrescentar. No nosso caso aqui, no nível médio, no ensino médio, né? Esses tópicos são suficientes para um bom relato aí de uma prática experimental. Vamos conhecer esses tópicos, ó. Então, o relatório científico tem que ter um título, um objetivo, os materiais utilizados, né, que você fez aí, um referencial teórico, procedimento, os seus dados, né, as conclusões e a bibliografia, né, os referenciais que você consultou. Tem que estar presentes aí, tá bom? Se site, livros ou outros experimentos de outras pessoas, outros relatórios científicos, artigos, tudo isso tem que constar aí, tá bom? Hoje a gente vai falar um por um aí e relembrar algumas coisas do experimento que a gente fez. Olha aí para nossa telinha, olha lá o título, ó. O título deve ser a identificação do seu documento, né? Lembrando que o relatório científico ele é um documento, tá? Você pode, inclusive, determinar uma página para essa identificação, colocando o título, o seu nome, né? O nome da sua escola, a data, né? Mais ou menos quando foi que você fez esse experimento. Olha aqui, ó, trouxe um exemplo para vocês, espero que dê para vocês enxergarem aí. Por exemplo, eu coloquei aqui, né? O nome da minha escola é o Centro de Mídias de Educação daqui de São Paulo, né? Acredito que vocês não consigam ver, mas deixa eu riscar aqui. Eu coloquei para vocês aqui logo no primeiro tópico, né? Depois eu me identifiquei, ó, o autor fui eu mesma, Viviane Leal, né? Coloquei, olha aqui o título, ó, sismógrafo caseiro, é o título do nosso experimento. E aqui embaixo eu coloquei a localização, São Paulo, e eu coloquei aqui que a gente fez o experimento mais ou menos em fevereiro de 2022. Por quê? Porque a data é importante, pessoal, porque a ciência, ela muda também, né? Ela tem uma construção, ela tem uma cultura e ela sofre transformações. Então, às vezes, esse equipamento, ele tem essa funcionalidade, esse uso hoje, né, em 2022, mas pode ser que no futuro ele já não sirva mais, né? E ele sirva como uma réplica para alguma construção melhor do que essa. Então, é sempre interessante colocar a data a qual você realizou, então, essa prática experimental. Beleza? Continuando aí, ó, vamos para um objetivo. O objetivo, pessoal, tem que ser resumido, tá? Tem que ser prático. Com uma leitura bem rápida, você consiga perceber qual é, então, a intencionalidade, ó, o objetivo é a intencionalidade desta prática experimental. Para que você fez esse experimento, né? Eu coloquei aqui um exemplo, ó.
o que a gente quis ao fazer esse experimento do sismógrafo caseiro, né? A gente queria investigar o funcionamento de um sismógrafo a partir de uma construção caseira. Mas você pode colocar melhor, né? Analisar os fenômenos físicos que contém um sismógrafo caseiro, né? Verificar, né? Como que funciona um sismograma, né? Conhecer as partes de um sismógrafo caseiro, tá certo? Então aqui, ó, veja, nessa parte de objetivo, o verbo aqui, ó, é o que começa, né? Porque o objetivo parte de uma ação, tá bom? Então eu estou fazendo um experimento para investigar, para analisar, né? Para conhecer, para verificar, né? Para sondar, para observar, tá certo? Então eu coloquei este exemplo para vocês, mas vocês podem colocar aí um exemplo, um objetivo melhor escrito do que esse que eu estou apresentando, tá bom? Continuando, pessoal, ó, quais foram os materiais utilizados? Então, os materiais, eles devem ser colocados em tópicos o máximo de descritivo possível. Por exemplo, você tem que colocar o material, colocar a quantidade de materiais que você está utilizando, né? E alguma coisa, alguma particularidade. Eu dei exemplo aqui, ó. Uma caixa de sapato de adulto, porque se fosse uma caixa pequena não serviria, tá certo? Ó, uma tesoura de cortar papel, tá certo? Eu vou pedir para o meu diretor mostrar ali na bancadinha esses materiais que a gente fez, já o experimento anterior. Tá ali, eu trouxe para vocês a montagem, olha lá, ó. Lembra-se disso? Tem aí uma caixa de sapato, um copo desses de fast food, né? Barbante, tá certo? Ó, eu vou até caminhar aqui para vocês para mostrar o que tem dentro desse copinho, ó. A gente colocou pesos dentro desse copo, virando aqui na câmera 3, olha lá. Uma caneta, não é isso? E aí você vai precisar de um estilete para fazer uma fenda lateral, né? Fazer dos dois lados aqui. Uma faixa, né, de cartolina, onde você vai fazer o seu sismograma, tá certo? E vocês vão precisar aí, por exemplo, de tesoura também, né? Para vocês cortarem essas coisas. Então, tentem colocar o mais descritivos, né? E você vai precisar, então, de ao menos 2 pessoas, né? Para fazer esse experimento, tá bom? Voltando lá para nossa telinha, daqui a um pouco a gente volta aqui para a prática. Então, esses são os nossos materiais, tá certo? Então, lembrem-se disso, façam seus registros, façam suas anotações para vocês colocarem direitinho. E aí, pessoal, referencial teórico. O que tem no referencial teórico? É aqui uma das partes mais importantes do seu relatório, tá? É aqui que você vai tentar atrelar o que a teoria diz, né? O que os estudos mostram, né? Os artigos científicos, os estudiosos, as pessoas que criaram esses instrumentos, eles dizem com relação a essa produção que você fez. E você vai tentar atrelar os seus resultados com isso. Tá? Então, olha lá na nossa telinha, ó, referencial teórico. A partir de uma pesquisa bibliográfica, apresentar fundamentos teóricos que descrevam os conceitos envolvidos no seu experimento e associá-lo, esses conceitos, à prática experimental. Aqui tem que estar bem escrito. Não pode ser cópia, tá, gente? Então, você faz ali uma pesquisa e se caso você queira fazer uma cópia, você tem que fazer, né, uma citação. Na verdade, quando a gente faz um referencial teórico e a gente escreve algo de terceiros, a gente faz uma citação, tá bom? A professora Roberta, na aula de estatística da saúde pública, ela ensina como fazer citações, tá certo? Então, vale a pena vocês procurarem aí no repositório como você pode fazer uma citação. Então, se você está escrevendo um relatório e você está copiando uma citação de alguma coisa, você tem que dizer que esta fala, né, este estudo, essa escrita não pertence a você e que você está apenas consultando e citando aqui na sua escrita, tá bom? Tentem fazer esse treino. Beleza? Continuando então, ó, esta parte do referencial teórico a gente vai criar mais repertório na próxima aula que eu vou gravar para vocês daqui a pouco, né, dessa semana ainda. Então, na próxima aula eu vou fazer uma abordagem aqui sobre o referencial teórico, sobre a teoria relacionada ao sismógrafo e ao uso desse equipamento na produção, na descoberta de lugares onde a gente pode ter geotérmicas, tá bom? Então, faça a sua pesquisa e acrescente aí no seu relatório científico. Bom, lembre-se o seguinte, ó, só para vocês relembrarem sobre
um referencial teórico, um exemplo que eu coloquei aqui, o que você poderia escrever aí no seu relatório, que é uma aula que a gente fez anteriormente, falando um pouquinho aí, quando a gente falou sobre o sismógrafo, tá certo? Então, olha aí na telinha, ó. Lembre-se de que, né, os sismógrafos são equipamentos que registram os tempos de chegada e as amplitudes dos vários tipos de ondas sísmicas. Então, ondas sísmicas são aquelas interferências, né, que acontecem aí no nosso solo devido à movimentação de placas tectônicas, né? A gente já aprendeu isso. Que algumas vezes elas são muito fortes e causam alguns problemas pra gente, tá certo? E o sismógrafo, ele ajuda, então, a sociedade, a humanidade, a prever, né, quando acontecem essas movimentações nas placas, para tomar algumas providências. Então, como o sismógrafo diz pra gente quando é que esses a dicção tá ótima, né? O sismógrafo mostra pra gente o tempo de chegada desses abalos, né? Então, as pessoas, né, a sociedade, o governo, né, ele consegue fazer algumas medidas de segurança, né? Então, se vai acontecer um abalo e esse abalo tem uma intensidade muito forte que vai causar destruição, por exemplo, então ele já se organiza, né? Tá certo? Então, o sismógrafo, uma das funcionalidades é essa, tá bom? Olhando aí na nossa telinha, ó. O que tem de teoria e como é que a gente faz isso? Ó, a amplitude das ondas no sismograma é proporcional à magnitude do sismo. Então, gente, ó, essas duas palavras aqui, ó, amplitude e magnitude, são conceitos naturais, conceitos físicos, tá certo? A amplitude, eu vou mostrar para vocês, está associado aqui à destruição, aos efeitos, né, que um abalo pode causar, né, fisicamente. Então, a destruição, às vezes, pode derrubar prédios, não é isso? Pode fazer deslocamento de ondas, se for um oceano, né? Então, a amplitude, ela está associada, né? Quanto maior essa amplitude, maior a destruição, tá certo? Que pode se causar. E ela se modifica ao longo do planeta, tá certo? Então, por exemplo, se um prédio estiver mais próximo do epicentro, daquele lugar onde está começando o terremoto, a destruição ali é maior. Se caso o prédio esteja bem longe daquele lugar, então a amplitude, né, ela representa a intensidade, fica menor. Tá certo? Então, essa amplitude determina pra gente a intensidade de um abalo sísmico. E essa intensidade é o que diz se vai causar destruição ou não. Tá? Quanto maior essa intensidade, maior é a destruição provocada, né, socialmente, né, na humanidade, para a humanidade. Tá bom? Já a magnitude está associada à quantidade de energia. Então, a energia, pessoal, ela não é física, tá? A energia, ela não é formada por moléculas, né? Então, ela não se movimenta dessa forma, tá certo? Então, a energia, ela está associada à manifestação de que alguma coisa física vai acontecer. Então, o sismógrafo, ao medir a magnitude, ele está medindo a quantidade de energia que pode ser transformada naquela movimentação das placas, tá certo? E ela é a mesma, não importa, então, em que local do nosso planeta que está acontecendo um abalo, a quantidade de energia, ela é igual, tá certo? Quando ela se manifesta ali na forma de movimentação, essa magnitude aí, ela permanece a mesma. Até porque a gente atende aquele princípio físico de que a energia não some, não é mesmo? Então, uma vez manifestada, ela é única, tá certo? Ela não desaparece, beleza? Então, ao estudar o sismógrafo, a gente consegue fazer duas interpretações aí, né? Relacionadas à intensidade com que esse abalo, né, vai acontecer, e essa intensidade ela pode se modificar ao longo aí do planeta, e a magnitude, que é a quantidade de energia liberada aí, né, numa movimentação dessa. Voltando aqui, ó, vamos ler o que eu escrevi para vocês, ó. A amplitude, então, das ondas no sismograma. Ó, sismograma é o desenho que o sismógrafo faz, tá? Grama vem de grafia, de escrita, tá certo? Então, aquele desenho que o sismógrafo faz é a leitura, né? É a interpretação tanto da amplitude quanto da magnitude aí, tá certo? Então, ó,
A magnitude, então, é a medida da energia liberada e ela permanece a mesma, tá certo? Por isso que eu coloquei coloridinho aí para vocês. Então, a magnitude não muda, enquanto que a intensidade, ó, já a intensidade é uma medida dos efeitos, né, dos problemas, dos estragos que podem acontecer quando acontece um abalo sísmico, tá certo? E ela produz esses sismos que vão assim de 1, né, eles colocaram, né, os estudiosos colocaram essa categoria, né? Se a intensidade for 1, é que causou quase nada de problema, quase nada de estrago. E se a magnitude for 12, né, que é o limite aí, a gente tem uma destruição total aí de alguma região do planeta. Portanto, veja, a intensidade, ela se modifica, né, ao longo do planeta, podendo causar estragos diferentes, né? Quem está mais próximo ali do abalo, da região onde está começando o abalo, então tem um estrago maior, a intensidade maior, e à medida que vai se distanciando aí, a intensidade diminui, portanto o estrago também diminui, tá bom? Continuando, ó, diferentemente da magnitude, a intensidade de um sismo diminui à medida que nos afastamos do epicentro. Outra palavra aqui, ó, o epicentro é o local onde está começando, tá certo? É onde surge aí o abalo, né? Propriamente dito, é onde começa a emanar aí a energia, né, da movimentação. Tá certo? Então, ó, com esses estudos é possível conhecer, então, a estrutura no interior da Terra. E é por isso que a gente começou nossos estudos falando sobre o sismógrafo, porque o sismógrafo permite, ó, a gente compreender a estrutura, então, no interior da Terra e, portanto, planejar, por exemplo, a segurança das pessoas, inclusive planejar alguns locais onde a gente pode produzir, por exemplo, uma usina geotérmica. Tá bom? Continuando aí, ó, o que eu mostrei para vocês também em aulas anteriores é que o desenho do sismograma é mais ou menos uma onda, né? E uma onda, ela tem alguns determinantes. A gente vai chamar de amplitude a alturinha da crista, né? Essa parte de cima aqui, ó, é chamado de crista e esta parte de baixo a gente chama de vale. Mas a amplitude significa a alturinha aí, ou da crista ou do vale, tá bom? Não dos dois juntos, tá, pessoal? De um deles, tá certo? E o comprimento da onda a gente pode dizer que é a distância entre duas cristas consecutivas, né? Ou uma onda completinha, como a crista e um vale, ó. Tem uma crista e um vale. Você pode chamar isso de comprimento de onda, ou se ficar difícil de medir, a gente costuma medir, por exemplo, a alturinha, né, a distância entre as duas cristas consecutivas, ou dos dois vales. O que importa é que estes valores que aparecem no sismograma, o comprimento da onda, a amplitude, é que vão, né, servir de leitura para as pessoas, né? Por exemplo, a amplitude é interpretada como a intensidade. Então, quanto maior essa amplitude, maior é o problema ambiental, né? O problema na nossa concepção, nosso hábito de vida, maior a destruição que aparece, tá certo? Então, vendo um sismograma, vendo que a amplitude está muito alta, a gente já sabe, então, que o estrago vai ser grande, tá certo? Então, essas são as leituras que são feitas aí no sismograma, tá certo? Essa interpretação é uma referência, né? Uma comparação entre um desenho e um valor numérico associado a uma coisa que a gente não consegue medir, por exemplo, como um estrago. Tá certo? Mas a gente consegue tomar providências de segurança para manutenção da vida, não é mesmo? Voltando aqui, ó. Outra coisa que é legal vocês compreenderem e acrescentarem aí no relatório de vocês, na parte de referencial teórico, é que o sismograma funciona a partir do sismômetro. O sismômetro, ele é um sensor instalado em locais tranquilos, tá certo? Tem que ser um lugar tranquilo, porque ele tem que medir só o movimento do interior do planeta, né? Não pode ter movimentação de vento ou movimentação de outra coisa que pode causar interferência na leitura. Então, escolhe-se normalmente uma rocha, num lugar bem separado, num lugar tranquilo, onde não tem muita movimentação, para que a leitura esse sensor faça uma leitura mais fiel possível, né, dos abalos que podem eventualmente acontecer. Tá certo? Bom, ele detecta então essas oscilações na superfície terrestre, desde pequenos abalos até grandes terremotos.
E aí, vocês, estudantes, para vocês complementarem o relatório de vocês, vocês podem também acessar esse site aqui, que eu não vou abrir por questões de direitos autorais, mas esse site aqui diz para vocês muitas coisas aí sobre o sismógrafo, o sismograma, como que funciona. Tá certo? O importante é que vocês entendam que o fenômeno associado, onde você tem que relatar no seu relatório, está, né, o fenômeno natural que a gente percebe, está relacionado à quantidade de energia, que é a magnitude, né, e a intensidade com que essa energia é representada por meio daqueles rabiscos, né, aquelas ondas que são os sismogramas, tá bom? Daqui um pouco eu vou mostrar de novo esse experimento para vocês. Olha lá. Procedimento. O que vem no procedimento? Você deve relatar passo a passo do que aconteceu. Olha lá, ó. Por exemplo, faça um furo na central, no centro do fundo do copo, de maneira que possa ser ultrapassada uma caneta, né? A gente fez tudo isso. Vocês podem voltar à aula para ver como foi que eu fiz. Mas ali pela montagem você também já consegue. Bom, dados experimentais. O que você pode colocar nos seus dados experimentais? Ó, vocês podem colocar imagens, fotos, textos explicativos, né? Se for uma coleta de dados com numéricos, você pode incluir tabelas, né? Outras coisas mais. E no nosso caso aqui, qual o resultado que a gente teve? Eu tirei uma foto aqui. Vamos voltar ali na nossa bancada. Nosso diretor vai colocar para vocês a bancadinha, ó. Eu tirei uma foto daquela parte que a gente colocou, né, fez o desenho, veja, eu tirei foto disso daqui, tá bom? E aí, isso daqui é um resultado, né? E aí lá nos comentários você pode comentar que inicialmente, né, para ter uma leitura da caneta não dava para ver as ondas perfeitamente, né? Mas à medida que você foi movimentando, fazendo o experimento mais de uma vez, você percebe que as ondas, né, ficam com cristas e vales mais bem definidos e tudo mais. Você pode colocar assim, tá bom? Olhando lá para nossa tabela, antes da gente fazer mais uma vez, para nossa tabela não, para nossa telinha, ó. Você tem que incluir a conclusão. Preste atenção, ó. A conclusão é uma parte muito importante e ela tem algumas características, ó. A partir da análise dos dados, deve-se apresentar uma conclusão acerca do seu experimento. Em alguns casos, esta conclusão pode ser parcial, não definitiva. Nem sempre você chega a uma conclusão definitiva. Você não pode dizer, por exemplo, que sempre, né, aqui no nosso experimento, sempre acontece uma coisa, sempre vai ter uma crista, sempre vai ter um vale. Você não pode ser muito taxativo, tá bom? Então, às vezes, essa conclusão, você de fato chega a uma conclusão específica para este experimento, mas isso nem sempre acontece. Tá bom? E lá na conclusão você tem que dar essas justificativas. Olha aí na nossa telinha novamente, ó. Voltando na tela lá. Então, olha lá. Em alguns casos ela pode ser parcial, não definitiva, e pode se transformar em hipótese para a realização de outro experimento relacionado com esse, visando estabelecer algum ponto controverso, né? Discordante do resultado esperado. Pouco claro, enfim, que impossibilita fornecer, então, uma análise conclusiva sobre o objeto de experimento. Então, às vezes, o experimento serve, então, de hipótese para outra experimentação. Então, aqui na conclusão, você pode dizer se a sua hipótese estava correta, né? As coisas que você pensou inicialmente funcionam, se de fato o sismógrafo descreve ou não a intensidade, né? Eu vou pedir para a nossa produtora entrar aqui para a gente fazer mais uma vez o experimento, porque eu estou dizendo o seguinte, quanto maior a energia, né, depositada nesse sismógrafo, né, maior a intensidade, então maior é a amplitude. Então os riscos aqui do nosso, vou aqui na câmera 3, ó, os riscos que a gente apresenta aqui, eles ficam com uma, como que eu digo, com uma intensidade maior, uma crista maior, tá certo? Então aqui pelo meu desenho, essa parte que eu tô mostrando, parece que foi mais vigoroso, enquanto que essa daqui a gente balançou pouco a caixa, tá certo? Essas coisas você pode colocar na sua conclusão. Vamos lá, a Paloma vai entrar aqui pra gente fazer esse experimento, mais uma vez. Então eu vou abrir a tampa aqui da canetinha, espero que dê tempo pra gente fazer isso antes da aula acabar. E vou fazer o experimento para vocês novamente. Então, ela vai mexer na caixinha e nós vamos passar aqui, ó. Mexendo um pouco. Mexe mais rápido. Tá bom, tá bom. Obrigada.
Acho que tá bom. Já dá para ver, olha lá, pessoal. Vou acrescentar aqui para nossa, de novo na câmera 3. Veja que no final, ó, quando ela aumentou a intensidade, de fato as ondas ficaram maiores, tá certo? Então, na sua conclusão, você tem que colocar essas coisas. Tá certo? Voltando aqui para nossa telinha para acabar, por fim, vocês têm que colocar, então, além da sua conclusão, a bibliografia, tudo aquilo que você pesquisou, as referências que você consultou. Tá certo? Nós vamos chegando ao fim, agora é com vocês. Vocês têm que, então, produzir o relatório científico de vocês. Vocês podem fazer em grupo, individual e apresentar a sua professora. Na próxima aula aí, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as geotérmicas aqui no Brasil, para vocês ainda criarem mais repertório para colocar no seu referencial teórico. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês e continue nos assistindo. A gente vai ter mais uma aula essa semana. Até mais!